Olá, pessoal, estamos de volta. Professor James, professor de matemática, resolução do caderno Enem 2023, caderno amarelo, tá bom? Vamos para a questão 150. Essa questão 150, ela envolve raciocínio lógico, ela envolve, no seu geral, que é a habilidade desenvolvida, a ideia de volume. Então a gente vai trabalhar com a ideia de volume de um cilindro, tá bom? Muita atenção na hora desse cálculo, porque ele tem algumas particularidades, tá bom? Vamos a ela. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico, circular reto, cujo raio da base mede 5 metros. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome em média 200 litros de água por dia. Olha a relação aí, 200 litros por dia. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metros. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como valor de π. Eu adoro quando π ele arredonda para 3, né? E o Enem trouxe muito isso também. Vamos ao comando da questão. Qual é a quantidade mínima de água em litros que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias? Vamos lá, vamos para a resolução. Bem, vamos lembrar de algumas informações. A gente tem o quê? Passados 20 dias, né, dos 30 já abastecidos, o volume de água disponível para 10 dias seguintes, né? E a gente vai trabalhar com a ideia de economia, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai verificar a ideia do valor disponível, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui que eu quero que apareça a fórmula. A gente vai trabalhar com uma ideia de valor disponível, π por raio, né, ao quadrado. Deixa eu dar mais um clique aqui que eu quero que apareça a fórmula. Pronto, essa fórmula aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai observar é a ideia do número ou quantitativo de dias que já passaram, tá bom? Já se passaram 20 dias, mas ainda restam 10 dias. Vamos à informação. Uma outra coisa, ele tem que trabalhar essa relação de grandeza, né? Então nós temos aqui, ó, o π, lembra do π? A gente trabalhou o π lá no início do problema e entendemos que o π corresponde a 3. Também identificamos a ideia do raio do problema, né? Nós temos um raio que corresponde a 5. E a altura do cilindro, né, que a gente vai trabalhar, é importante a gente perceber que ela tem uma altura, que é o restante, é o que sobrou daquele tanque, né, cilíndrico, uma altura de 1,5 metros. Vamos a uma observaçãozinha aqui, ó, que eu preciso entender na hora de substituir esses valores, que todos esses valores, o valor do raio ao quadrado, né, tá aqui, ó, 5 elevado ao quadrado, está na base, mas ele fica em cima aqui, tá? 5 ao quadrado, que vai dar 25, 1,5, que é a altura do cilindro, tá? Ou seja, é o que resta de água ainda nesse cilindro, é o que resta de água no cilindro, né? Ao final de 20 dias. E eu vou ter que transformar essa relação. Professor, como é que eu vou transformar essa relação? Eu vou multiplicar ela por 1000. Multiplica ela por 1000. E ao mesmo tempo eu vou dividir, né, pelas relações matemáticas que apareceram lá, que é de 7,5 vezes essa unidade aqui, ó, você pode trabalhar ela como casa decimal ou simplesmente cancelar o zero, tá? Essa continha, se você fizer na calculadora aí, ó, rapidinho, 7,5 vezes esse valor, você vai obter o valor de 1.150 já trabalhando nas casas decimais, tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho 150, né, litros para esse indivíduo consumir, ok? Porém, ele quer saber quanto de economia ele vai ter que fazer, tá? Porque ele tem um consumo de 150 e esse morador vai ter que verificar quanto ele precisa economizar para poder manter esses últimos 10 dias. Aí o dia entra o quê? O que ele precisa para economizar, para chegar nesses valores? Ele vai pegar o valor total, né? Que é 200, que é o primeiro valor, ou seja, normalmente esse cidadão ele gastaria uma média de 200 litros e agora ele vai gastar apenas 150 para poder manter o padrão. Ou seja, ele vai ter que economizar, ó,
50 litros para poder chegar ao final do mês, ok? São os 10 dias restantes. A alternativa correta, qual seria? Letra A. Ok, pessoal? Questão bem complicadinha, pegadinha, tá? Questão de nível 2 para nível 3, mais para nível 3, é uma questão pegadinha porque envolve uma ideia de consumo e você precisa entender que no processo ainda tem transformação de unidade, tá? Ele dá uma unidade em metros, né? Você tem que transformar para litros, ok? Então você multiplica lá no meio do processo por 1000, ok? Até a próxima.